derrota. Estamos perdendo, tanto faz, tanto fez, que seja de 1, de 10, de 15. É falta só um de jogo. respeito. Não existe só um jogo. É falta de Tem um monte de gente respeito que sofre por causa de qualquer jogo de futebol. Então, quando um time se importa, tem medo de perder para o seu rival, eu acho que ele está se importando com o resultado, com quem está vendo. O que eu acho é que os times eles estão preocupados com o andar do ano, com o calendário, com o que esse calendário vai exigir, com gestão de elenco, gestão de grupo, evitar lesões, mais do que com jogar tudo o que pode agora. Parece que os times estão segurando algumas cartas, assim. Ó. Não vamos colocar todas as cartas na mesa agora, porque sabem que o ano é muito longo. Pro campeonato, não tem um senso de urgência com o brasileiro. Exatamente. Acho que acaba empobrecendo um pouco a partida, sabe? Não tira a razão dos clubes. Estão pensando, poxa, tem muito tempo pela frente, tem que fazer essa gestão. Eu não consigo ver isso. Acho que tira um pouco esse período do jogo. Eu tenho visto os times conseguirem resultados e comemorarem, inclusive, o resultado na segunda, na terceira rodada. Ontem, por exemplo, os dois acharam o resultado bom. Não, outros dois acharam bom. Na leitura os dois tinham, deles, os dois tinham seus motivos para achar bom. Foi um jogo bem disputado. O Palmeiras, no ano passado, se você fizesse o recorte, um mini campeonato entre os 6 primeiros, os times terminaram entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi o último desse G6, nos confrontos entre eles. Só que, porque o Palmeiras é isso, empata com o São Paulo, empata com o Flamengo, não tem nenhum problema. Só que nos jogos contra os rivais menores, ou que não vão brigar lá em cima, o Palmeiras atropela todo mundo e não precisa desses pontos para ganhar. Então o Palmeiras, ontem assim, um ponto contra o Flamengo, um ponto contra o São Paulo. Não, um ponto fora de casa. Tá tudo bem. A conta é essa. Os pontos necessários vão vir de outras maneiras. O primeiro tempo, ele foi um tanto monótono, né? Foi. Muita marcação, os times mais preocupados em anular, essa acho que foi a principal chance. A melhor chance de gol. Gustavo Gomes. No segundo tempo, eu acho que, na minha opinião, em função da postura do Palmeiras, o Palmeiras voltou disposto no segundo tempo a ganhar o jogo. E aí o Palmeiras se abre um pouco mais, você começa a ver mais espaço. Dá espaço para o São Paulo. E dá espaço para o São Paulo também, né? Assim, no segundo tempo eu vi um Palmeiras buscando a vitória e até, assim, um pouco mais próximo de sair vencedor no Morumbi do que o próprio São Paulo. O Palmeiras só perdeu essa força no segundo tempo quando fez as trocas. Ali o Palmeiras também deu uma murchada e o São Paulo cresceu no jogo. O Abel se refere a esse lance como um pênalti que o Lázaro perdeu, que ele está perto da marca do pênalti de fato. O Endrick toma a bola do Arboleda e rola para trás e o Lázaro... Tá sem marcação, né? Tá sem marcação, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele tinha como fazer algo muito diferente ali. Era um lance muito rápido, né? Talvez ele pudesse ter chutado no alto. O Arboleda não brinca na frente do Endrick, não, rapaz. O menino é forte, abusado. O Lázaro não levanta a cabeça para ver onde A defesa do Alisson é a defesa da rodada. É a defesa da rodada. É a defesa da rodada. É o goleiro da rodada. O Alisson poderia ser o goleiro da rodada ao impedir esse gol do Lázaro. Assim como a trave vai impedir... Olha o lançamento de 3 dedos. O que seria um gol de placa do São Paulo, né? Esse é um golaço. Do Caleri. Seria um gol de placa. Quando eu fui vendo a construção do lance, falei, já tenho o meu voto amanhã para gol da rodada. Não, seria um gol de Achando placa, que seria lógico. Se tiver uma enquete aí de quase gol, esse ele é, porque foi toda a construção também, né? Um toque lindo dele, cara. E como tá jogando o Caleri, né? Como tá jogando. Não apareceu muito no jogo ontem, mas esse lance foi pecado não ter entrado. Ferreira ontem começou no banco, quando entrou bem de novo. Entrou bem. Ele tem sido uma boa alternativa ali, principalmente para sair um pouco da mesmice do ataque. O Caleri também, o Caleri tem uma importância tática incrível, né? Ele que arrasta a marcação, ele que abre espaços. Você vê que pouquíssimas finalizações foram na meta. Mas foram 22 no total, não é um número ruim. 22. Não, mas é que, assim, finalizações sem muito perigo, né? A gente fez uma edição, assim, só do que nós aqui no Seleção consideramos chances claras. E foram poucas. 36 desarmes, é muita coisa. Sim, foi um jogo de muita luta, pouca bola, né? De muita briga, muita marcação. Mas a gente fez uma edição, assim, a gente chegou à conclusão de que chances claras, daquela que o torcedor fala, foram 2 para cada lado. Essa é a primeira, porque se o jogador do São Paulo acerta o chute, era gol. Não estava impedido, né? Não, não estava impedido. Não estava impedimento. Posição legal. Seria gol. Seria válido. Bobadilha. Se ele consegue chutar ali, cara... E passa pelo Caleri. Nossa, passa pelos dois. São Paulo, aí depois... Gustavo Gomes, na cabeçada do Rafael. Aliás, o Bobadilla chutou e o Caleri passou batido na primeira bola, né? Gustavo Gomes. Aí Gustavo Gomes de cabeça, 1-1. Não foi uma defesa tão difícil, a bola foi meio no centro, mas foi uma chance clara. Essa que é a mais clara de todas, Essa né? é a mais clara. Do Alisson
salvando brilhantemente o que seria o gol do Lázaro. Já no segundo tempo, as outras foram da primeira etapa. Muito mérito do Alisson, mas a finalização de fato não foi boa do Lázaro, mas o Alisson fez o papel dele. Acho que ele também não esperava, né, cara? Ele não viu o Alisson ali. Ele não viu. Batido ali, ele nem viu, talvez. Ele estava olhando para a bola e ele não olhou para o gol. E o Endrick vai ser muito assunto por questões físicas, né? De como tem gente reclamando dele ontem e a gente vai abrir esse debate aqui também. E essa é a última chance clara. Então, assim, no nosso placar de chances claras ficou 2-2, condizente com o empate de ontem no Morumbi. Esse é um daqueles gols que merecia, né? É muito bonito esse gol. Pela beleza do futebol, merecia ter entrado. Mas você vê, poucas chances claras. Para quem vai no estádio, quer ver emoção, foram poucas. Foram 4 chances em mais de 90 minutos de futebol para o torcedor falar nesse 0-0. Mas nesse sentido, eu concordo com o Lédio. Assim, acho que o clássico ele tem que ter disputa. Né? O que o torcedor não vai aceitar num clássico é ver o seu time não frustração. Um time o jogo foi bem disputado. O jogo foi muito lutado. O jogo foi muito lutado. Foi. Isso também isso é muito importante. São times com características que sabem se defender bem, se postam defensivamente, atacam na transição. Quando você vê 36 desarmes, os caras não conseguiram jogar, os times estavam bem postados. Enfim, eu não acho que tenha sido um jogo 5 estrelas, nem 4 estrelas, mas não acho que foi um jogo insuportável. Eu acho que foi um jogo disputado, aguerrido. Insuportável não foi. Aguerrido. Não foi. Um jogo sério. Um jogo sério. Bobadilha, que ontem foi titular, o Pablo Maia não pôde jogar, ele jogou com o volante junto com o Alisson. Numa entrevista ao Boleiragem, depois do jogo ontem, ao Caio, ele citou o excesso de faltinhas marcadas pelo Wilton ao longo do jogo, que picou muito o jogo, que ele sentiu que em vários momentos o jogo poderia ter corrido mais. Você achou que foi o Wilton que marcou faltinha ou os jogadores fizeram muita falta? Os jogadores, faltinha? Pois é. Eu achei que os jogadores fizeram muita falta. Fizeram muita falta, mas ele... Mas com o Rizek, né? Se o cara faz a falta, o juiz tem que marcar a falta. Ele pontuou se o árbitro deixa correr um jogo assim... os jogadores pararam muito o jogo. Eu achei que os jogadores pararam muito o jogo também. Eu acho que mas tem lances que você olha e fala... Podia ter deixado correr, talvez. Agora, me parece... Também não estou na pele do árbitro ali para... Esse é um recurso, para mim, muito claro do Palmeiras do Abel. O Palmeiras do Abel tem... por exemplo, é raro você ver o Palmeiras sofrer um contra-ataque, porque eles já matam na origem da jogada com uma falta. Esse é um recurso que o Palmeiras faz com eficácia com o Abel. Não é bonito, o jogo fica arrastado muitas vezes, não é plástico, mas o Palmeiras sabe usar isso. Sabe usar isso. Pode ver, é muito raro você ver o Palmeiras sofrer contra-ataque. Correndo atrás, né? Correndo atrás, porque eles param antes do contra-ataque se desenhar. E acho que ontem os dois times fizeram muita faltinha, o jogo não andou por causa disso. Eu acho que tem um ponto interessante para valorizar, que é o futebol do São Paulo sob novo comando. Que a gente está falando um Palmeiras... É o segundo jogo do Zubeldia. É o segundo jogo praticamente do Zubeldia, já com ideias um pouco diferentes. Fez uma linha de 5 que ele precisou fazer, até pelos nomes que ele tinha à disposição. Recuperando o Alan Franco. Recuperando o Alan Franco. E o São Paulo se comportou bem. Um São Paulo que tem uma postura diferente, é mais agressivo para atacar, embora ainda seja um jogo construído, busca com objetividade o ataque. Acho que faltava isso no São Paulo do Carpini. Bem rápido, né? Gostei, assim. É um São Paulo que mostra já uma personalidade bem interessante. Ainda mais diante de um Palmeiras, né? Curiosamente, os 3 jogos sem o Carpini foram bons, né? Eu tomo maior cuidado, porque eu não acredito que sai o Carpini e melhora tudo. Assim. Mas o último jogo dele foi contra o Flamengo, foi péssimo jogo do São Paulo. Aí com o Milton Cruz contra o Atlético Goianiense em Goiânia, jogou muito bem o São Paulo. 3-0. Depois o jogo seguinte é o Barcelona, que é o melhor jogo do ano, e ontem enfrentou de igual para igual o Palmeiras. Então é só uma constatação, que esses 3 jogos sem o Carpini, o São Paulo jogou muito bem. O que me leva a crer que não é ruindade do Carpini, mas que o ambiente... Só se falava em queda de Carpini, o ambiente deve ter impactado na atuação com o treinador que estava meio morto-vivo no cargo ali, né? E chega um técnico novo, todo mundo quer também mostrar serviço pro... Também. E o Zubeldia foi muito boa a entrevista coletiva dele ontem, ele falando que ele quase não teve tempo para treinar, né? Nem vai ter. São Paulo já viaja agora, vamos mostrar a agenda do São Paulo daqui a pouco, né? E ele não quis se queixar, ele falou, não quero me queixar da falta de tempo, eu sabia que era assim e tal... E eu estou sentindo nos jogadores uma vontade muito grande de ouvir e de... Até ele está tentando falar português, né? Então ele falou de aprender, aí depois ele, não de aprender, mas de assimilar conceitos novos, os conceitos que eu estou trazendo. Vamos ver esse trecho. Ele falou muito sobre isso, assim, e isso está sendo demonstrado no campo. Vamos ouvir, então, o Zubeldia depois do seu primeiro clássico paulista. Lo que estoy viendo es que son jugadores que quieren aprender, que quieren incorporar conceptos.
están dispuestos a trabajar y cuando tengamos más tiempo seguramente mejor, pero no me quejo, simplemente me enfoco en ganar el poco tiempo que tengo para que los jugadores aprendan o incorporen lo que pretendo. No estoy en esa postura de no tengo tiempo de trabajo. No hay tiempo. No importa. Não importa. Não há tempo mesmo, viu, Zubeldia? Porque olha o maio do São Paulo. O ano inteiro. No dia 2, também conhecido como quinta-feira, São Paulo joga em Marabá. Depois, em Salvador, contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Aí, 3 dias depois, vai jogar no deserto do Atacama, que é uma logística pesada para chegar lá, em Calama. Aí, 5 dias depois, tem o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E 3 dias depois, o Barcelona de Guayaquil no Morumbis. São Paulo e Cruzeiro, pela 7ª rodada, foi adiado e não tem data definida. Então, o São Paulo tem um respiro entre o dia 16 e o dia 22, quando ele tem o jogo da volta contra o Águia de Marabá. Poderiam ser 10 jogos, hein? Ele tem esse respiro. E aí, contra o Internacional, no dia 25, e contra o Tajeres, dia 29. Acho que esse calendário está certo. 1º de maio é quarta, né? É. Ah, seu calendário está errado. O mês ali, a ordem dos jogos é essa aí, mas acho que o mês não é. Os dias estão errados, exatamente. Cara, mas não vai ter. É só empurrar umas casas para lá, mas a ordem dos confrontos é essa aí. E quando acabar esse giro em maio, vai vir o Brasileirão com a Copa América. O Brasileirão com a Copa América. É uma maravilha. Agora... Cara, mas que puxado, hein, cara? Não, abril e maio sempre seriam 10 jogos se o jogo do Cruzeiro não fosse adiado. Só não é tão puxado para quem não está jogando nem Sul-Americano nem Libertadores. Que é o caso de pouquíssima gente na Série A. Quem veio da Série B... Sempre tem um ou outro. Quem veio da Série B, o Vasco... tem Vasco. E o Bahia. Não, o Bahia tá jogando sobre... Bahia não. Bahia e Vasco são os times que estão... Então, Bahia, Vasco e os 4 que subiram. Agora, ontem, por exemplo, você vê a questão do Carpini, ele ontem jogou com 3 zagueiros. Como sim, o Carpini estava fazendo. Marcando bem atrás, sem nenhum... Funcionou. Contra o Atlético Goianiense foi linha de 3. Aí contra o Barcelona foi linha de 4. E ontem voltou a ser linha de 3. Ele vai variando. Ontem, o que eu achei que o sistema acabou não funcionando, estava até comentando com o Martim aqui, que o André Silva ontem não jogou bem. Não jogou bem. O jogo mais fraco dele pelo São Paulo. Ele é bom jogador. Ele é ótimo jogador. Isso acabou atrapalhando um pouquinho a transição do São Paulo. Ontem ele jogou pela esquerda, né? Mais tempo pela esquerda. No jogo anterior ele tinha jogado pela direita. Acho que ele foi um pouco sacrificado também, gente, enfrentou zagueiros de um outro nível, Exato. Né? Enfrentou Murilo e Gustavo Gomes ontem, né? Os jogos em que ele tinha atuado bem eram contra o Atlético Goianiense e contra o Barcelona de Guayaquil. Era um enfrentamento contra uma zaga de nível bem superior. E volantes muito bons, laterais que atacam e sabem marcar muito bem, que são e ontem o São Paulo marcou mais para trás, assim, o time... A bola demorava a chegar até eles e, enfim, quando chegava tinha muita gente... congestionando o jogo. Mas é um baita jogador, é muito bom. Foi um belo Vamos falar a verdade, quando o Palmeiras do Abel fala assim, eu vou marcar... Marca muito. Marca muito, cara. É muito difícil se criar em cima do Palmeiras. Quando o Palmeiras está disposto a marcar, é muito difícil. Principalmente para quem joga de costas, né? Que precisa ganhar no corpo para conseguir dominar a bola. E o Palmeiras, ele se impõe demais nessa força, corpo a corpo, assim, homem a homem. É difícil escapar. O atacante tem que ter muita experiência. E até isso contamina... até os moleques do time, né? Você vê os garotos do Palmeiras, sim, 0 intimidados. Entra tudo com o peito estufado. Exatamente. Tá todo mundo grandão, né? Não tem medo. Mas isso aí é confiança e sabe que tem respaldo no banco, né? Eles estão jogando com um cacife alto. Então eles entram com muita personalidade, cara. Isso aí é um trabalho, por isso que o trabalho do Abel é sempre elogiado, porque ele vai arrumando solução interna, mesmo quando não chega jogador. Agora, você vê, o Palmeiras, nesse momento, ele vai terminar a rodada em 12º lugar. O Palmeiras ganhou do Vitória na primeira rodada por 1-0 e depois engatou 3 jogos sem marcar gols. Perde do Internacional de 1-0, empata com o Flamengo 0-0 e empata com o São Paulo 0-0. Fosse em outro clube,
um clube dessa prateleira de cima, por exemplo, no Flamengo. Não, o Flamengo está com resultados melhores. Exato. E já está... Daria uma ebulição, assim. É porque o torcedor do Palmeiras, ele sabe que com o Abel uma hora vai melhorar, cara. A diferença Uma hora hoje- vai engatar uma sequência de vitórias. Mas o começo, inegavelmente, é um começo pobre. Um gol marcado em 4 jogos e só uma vitória. O ponto fora da curva aí é a derrota em casa para o Inter, que estava todo desfalcado. Tal. Foi Barueri. Isso. Barueri, é. O campeonato é muito difícil. Esse é o ponto fora da curva. O campeonato é muito difícil. A tabela do Palmeiras, você vê, em 4 rodadas ele jogou contra Inter, São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo. Mas o Palmeiras Vitória tem uma- fora, cara. E Vitória fora, campeão da abrindo Série com B. Vitória campeão da Série B no Barradão. O Baiano. O Palmeiras tem uma força coletiva que acaba amortecendo essas questões. Quando um ataque não produz, quando tem um jogador que tecnicamente está abaixo, e a gente pode citar, por exemplo, o Rafael Veiga, que não está na sua melhor performance, ainda que ajude bastante o Palmeiras, tudo isso é amortecido, porque o Palmeiras ele é tão forte, construído de uma maneira tão sólida pelo Abel Ferreira, que tudo isso vai ficando em segundo plano, né? O time não vai se degringolando. É um Palmeiras que mantém uma estabilidade defensiva, é um Palmeiras que consegue manter uma estabilidade no jogo, ainda que algumas peças não estejam no seu melhor. Acho que vai levar um tempo ali. O Abel vai ter que fazer alguns ajustes no ataque e recuperar alguns jogadores que não estão, até por desgaste, né? Veiga. O Veiga. Veiga tem sido muito assunto, né? Agora, o torcedor palmeirense tem um histórico do Abel, né? A seu favor. Então, ele já viveu isso daí, ele sabe que é uma coisa que é passageira, efêmera. Você não vai avaliar a projeção do ano por 4 jogos com o Abel. Esse 12º lugar aí é totalmente fictício. Cara, Sim. ele está a 4 pontos do líder. O campeonato está todo achatado ainda. Isso. Sim. Quem está Agora, embaixo pode subir em uma rodada, quem tá no meio pode ir para o G4 em uma rodada, até para a liderança. 2023 ensinou, acho que o que faltava, né? Caso alguma lição não tenha sido aprendida, 2023 se encarregou de, né, desmoralizar todas as previsões e tal. Então, aqui está a classificação. Você vê, o Flamengo está em 8º, mas ele está a 2 pontos do Botafogo. Exato. E olha o barulho que essa derrota de domingo e o começo de campeonato do Flamengo, que está longe de ser ruim, não é brilhante, mas está lá, cara, né? 7 pontos em 4 jogos. Porque é uma expectativa muito diferente também, né? O Flamengo, de 19 para cá, eu e o Lédio Carmona ouvimos essa frase de um amigo nosso. O torcedor do Flamengo se habituou em 19 a morar na área adversária. E quando isso não acontece, para ele tá tudo ruim. Pode até ser campeão, como foi com o Rogério. Mas se ele não mora mais na área do adversário, ele tá achando uma E porcaria. agora acrescentou um detalhe. Como levava pouco gol com o Tite, agora quando leva gol, não pode levar gol. Mas o time joga futebol, ele vai levar gol. Dificilmente ele não vai levar gol. Ele vai levar gol. Ele pode fazer mais do que levar. Agora, levar gol, cara, faz parte. Mas não tá insana essa cobrança? Eu acho. Eu acho que está fora do tom. O Não Flamengo tá tomou insana. quantos gols no campeonato até agora? O Flamengo, ele levou tomou um do Atlético Goianiense, um do São um Paulo. do São Paulo e 2 do Botafogo. Ele 4 jogou gols. 4 jogos, tomou 4 gols. Eu acho uma média, ruim. enfim, você acha? Eu acho E que na um time- Libertadores tomou gol do Bolívar, 2, Tomou 2 do tomou Bolívar. gol do Milionários. Ajudou o Era Bolívar choque de na realidade, altitude. né, gente? Você não vai achar que aquela defesa do estadual contra os times do Campeonato de Carioca realidade. vai ser o seu ano inteiro, né? Choque de realidade. Choque de realidade. Choque de realidade. O Palmeiras tomou 2 gols do Inter, né? Foi 2-0? Não, foi 1 a 0. 1 a 0. Então tomou 1 a 0. um gol. Mas quantos gols o Palmeiras fez? Só também? fez um, contra o Vitória. Então, o Flamengo fez mais gols. Tomou mais gols, mas fez mais gols. Sim. É que o Flamengo tá toda hora Qual é a trazendo o solução? cara que vai resolver tudo. Já foi o Tite, já foi o Sampaoli, já foi o Vitor Pereira, já foi o Paulo. Então, assim, sempre quem tá lá tem que resolver tudo que estava errado. E Então, assim, é uma exigência difícil de saciar, cara. Se você achar que assim, o seu nível para ser atingido é um 2019 todo ano, é difícil de saciar essa exigência. Voltando ao Clássico Paulista, a gente ouve agora Abel Ferreira. No último jogo, quantos golos o Palmeiras fez? 3. Quantas oportunidades flagrantes criou o Palmeiras hoje? Pronto. Temos que ser mais efetivos. É isso, para resumir. É nas oportunidades que nós criamos e, na minha opinião, criamos mais oportunidades flagrantes do que o nosso adversário, mas é a minha opinião. E vocês têm a vossa e eu tenho a minha. E o que eu te tenho que dizer, o que me preocupa não é a forma como nós chegamos, não é a forma como nós criamos. Temos que ser efetivos, já falo isso várias vezes, mas nos últimos anos, mesmo nós, porque eu estou sempre a exigir e a cobrar muito dos nossos jogadores, tem acabado no final de cada competição, Palmeiras acaba por ser, se não um dos melhores ataques e uma das melhores defesas, e é isso que nós vamos fazer.
como a gente disse, o torcedor do Palmeiras espera isso. Depois desse começo de 4 jogos, só um gol marcado, que uma hora as coisas cheguem na normalidade da era Abel Ferreira. Agora, inspirado no Abel, ou provocado pelo Abel, de que na visão dele o Palmeiras havia criado as principais chances do jogo, é por isso que a gente fez esse placar de chances claras. No nosso critério aqui, da equipe do Seleção Sport TV, a gente chegou a 2 chances claras para cada um. Se vocês divergirem, essa é a chance clara que o Bobadilla chuta cruzado e o Caleri tem a chance claríssima de fazer um gol e não consegue finalizar, mas a gente considerou como chance clara. Finaliza ali, era gol. Não era tão simples, mas é uma chance... Finaliza ali, era gol. É uma chance concreta. Essa do Gustavo Gomes, uma chance clara, vai na meta, o Rafael defende. Discordo do LED, foi uma baita defesa, hein? Ó, eu achei a defesa difícil. Achei uma boa defesa. Uma boa defesa. A bola foi meio no centro, Não né? saiu Sou muito muito dele, benevolente né? com o goleiro. É uma foi no boa centro. defesa. Sou Essa pró-goleiro. claríssima, que o Hendrick vai ganhar do Arboleda. Que bobagem, Arboleda. Imagina se sai esse gol, cara. Rolou aí. Ó. E o Lázaro vai parar no Alisson, fazendo a defesa da rodada, o Alisson. A pressão alta do Palmeiras se funcionou bem. Isso foi uma tônica do segundo tempo, né? Aham. E, cara, o Palmeiras tinha, ao mesmo tempo, Hendrick, 17 anos, Estevão, 17 anos, Luiz Guilherme, 18 anos. Não é o que eu acho, não, mas não foi falta, não? Eu acho que não. Não, achei não. Acho que não. Falta no Arboleda? Acho que não. Acho que o Hendrick é braço aqui, forte o braço. mesmo. Acho que o Hendrick é forte mesmo, inclusive para um jogador de seleção como o Arboleda. E essa, para finalizar, a do Caleri na trave. Então, no nosso placar aqui, a gente não vai dar razão ao Abel. Foram 2 chances para cada um. E esse lance aí, esse contra-ataque, essa transição, é bem Zubeldia, né? Vai ser, o São Paulo vai fazer muito isso aí. Além do toque genial do Caleri, a jogada bem construída, a transição muito rápida. Não, e o Ferreira toma a decisão certa, o Luciano corre na hora certa, tem uma sincronia ali bonita no lance de time que parece treinado há mais tempo pelo técnico, né, que acabou de chegar. Um tema dominou as redes sociais ontem pelo lado do tricolor. E foi ganhando corpo de muita gente debatendo sobre o comportamento do Hendrick, que o Hendrick tem entrado de uma forma muito pesada. E o lance tão debatido ontem foi esse aqui, ó, no qual o árbitro aplicou um cartão amarelo para o Hendrick. A imagem está na tela. A entrada do Hendrick no Arboleda. Isso foi aos 44 minutos do primeiro tempo. E na hora o juiz deu cartão amarelo. Vocês concordam com a decisão do árbitro? Acham que era lance para algo mais? A perna do Hendrick, o joelho que pega, ele está rente ao chão. E ele está encolhendo, né? Ele está encolhendo. Mas é um lance em que ele foi imprudente. Foi no limite ali. Foi no limite. Amarelo. Eu acho que o amarelo está bem dado e... Assim, ele tem uma preocupação de pedir desculpa imediatamente e tal. Não acho que tenha sido... Não que isso amenize Não, mas acho que não foi uma... Mas eu concordo que é amarelo. Eu concordo. É que assim, esse debate ganhou corpo nas redes sociais. Sim, teve muito apoio da torcida do Flamengo, que também se sentiu ali, opa, ó, tem mais gente vendo, ó, o que nós sofremos na outra rodada. Eu acho que o amarelo tá... Você viu que o São Paulo não reclamou ali tanto corretamente. Oi? do lance na hora. Porque o clima do jogo era esse. Tava todo mundo jogando meio nessa... Eu falei, por isso que eu disse. Ganhou corpo nas redes sociais. Eu acho que ele vai com a no imagem limite. fechada, em câmera lenta. Também acho Ele que levanta mais o pé, aí... Mas exatamente. É porque a perna que está alta, ela não atinge, ó, a perna que está alta do chão. A que pega no tornozelo do atleta do São Paulo é a perna que está rente ao chão. Se ele poderia ter evitado Eu achei que a chegada. que foi com muita vontade limite, no no lance limite. e fora do tempo. Por isso que ele levou amarelo. Por isso que levou amarelo, exatamente. Exatamente. Mas poderia ter lesionado. Sim. Um lance bem feio, poderia ter lesionado. Amarelo. Não rendeu polêmica, então, aqui pra gente. A gente entendeu que o juiz acertou no caso. Ok. O Fluminense...